Olá, boa tarde, caros alunos do Colégio Cristo, né? Tudo bom com vocês? Muito estudo, né, pessoal? Então, vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né? Então, nós paramos na última aula nos números quânticos. Nós vimos lá o número quântico principal, o número quântico secundário ou azimutal, o número quântico magnético e o número quântico spin, tá? Então, agora nós iremos ver como é que esses números quânticos são cobrados em provas. Então, eu trouxe aqui um exercício para treinarmos, tá? Então, diz o seguinte, ó. O último elétron de um átomo neutro apresenta o seguinte conjunto de números quânticos. N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0, S igual a mais meio. Convencionando-se que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui um número quântico de spin igual a mais meio. O número atômico desse átomo é igual a... Então, o que a questão está me pedindo? Está me pedindo o número atômico. E me deu aqui os números quânticos para caracterizar um elétron, não é? Então, como é que eu vou saber qual é o número quântico se ele me deu dados do elétron? Simples. A questão me falou que o átomo é neutro. Se o átomo é neutro, isso quer dizer que o número de elétrons, a quantidade de elétrons, é igual à quantidade de prótons. E prótons nada mais é do que o número atômico, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. Se o átomo é neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, quais foram os dados que a questão me deu? N igual a 3, tá? Então, N igual a 3, então está me dizendo que o nível é o nível 3, né? Então, o nível 3. Lembrando que o número quântico secundário, né? A gente costuma representar por letras, tá? Onde o S vai ter valor 0, o P valor 1, o D valor 2 e o F valor 3. Nesse caso, não é? O subnível, que é o número quântico secundário, é o P. Por que o P? Porque ele diz aqui para mim que o número quântico secundário é 1, valor 1. Se é 1, P. Certo? Então, vamos lá. Então, vou começar a descobrir quantos elétrons tem no último subnível. Eu sei que eu vou ter que terminar no nível 3, no subnível P. Mas quantos elétrons nesse subnível? Tá? Então, eu tenho duas possibilidades neste caso. Tá? Quais são as duas possibilidades? Primeiro, essa, onde eu vou ter um elétron aqui, outro elétron aqui, logo de ida, né? Começando a preencher, né? Um aqui e outro aqui, certo? Por que eu parei aqui? Porque ele me fala que o número quântico magnético é igual a 0, ou seja, o último elétron parou no orbital 0, certo? Se aqui fosse mais 1, então teria que o último elétron terminasse aqui. Se fosse menos 1, então o último elétron aqui, certo? Então, eu tenho essa possibilidade, porém, eu tenho essa outra possibilidade, onde eu vou ter um elétron aqui, outro elétron no 0, outro elétron no mais 1. E agora que já está todos preenchidos, agora eu vou preenchendo com o segundo elétron, porque cada quadrícula dessa, né, suporta no máximo 2 elétrons. Então, um aqui e o outro aqui no 0. Aqui eu não boto mais por quê? Porque eu tenho que parar no 0. E por que eu preenchi primeiro esse, depois esse, depois esse, depois eu fui botando de volta? Porque tem uma regra chamada regra de Hund, que diz que nós temos que começar a preencher, né, todos os orbitais, essas quadrículazinhas aqui, depois que todos estiver preenchido, é que eu irei adicionar o segundo elétron, certo? Então, nesse aqui, observa, nessa primeira possibilidade, eu terminei no 3, 3, P, quantos elétrons? 1, 2. Então, eu terminei aqui, 3P2. E nesse outro, eu terminei com 3, né? No P, e quantos elétrons? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou seja, ou o átomo vai ter 14 elétrons, 2, 4, 10, 12, 14.
Se tem 14 elétrons, tem 14 prótons, né? Então, o número atômico é 14. Ou vai ter 17, né? Ó, 2, 4, 10, 12, 17. Tá? Qual é a alternativa correta? Vai depender das informações, né, lá da questão me dá, né? No caso, as alternativas, né? Provavelmente só vai ter um número lá, uma alternativa correta. Eu não coloquei as alternativas porque é por causa do espaço. Porque o meu objetivo aqui é ensinar vocês que, de acordo com os números quânticos, a gente consegue determinar o número atômico ou, né, o número de elétrons. No caso, aqui, número de elétrons, a partir do número de elétrons, número atômico. A partir dos números quânticos, né? Porque esses números quânticos vão representar o último subnível. O último subnível. Então, é só preencher até chegar no último subnível. Quando eu chegar, eu paro. Depois que eu parar, é só contar. Ok? Vamos lá ver em outra questão? Testar mais um pouquinho? Vamos lá. Então, diz o seguinte, a próxima questão. Diz assim, ó, a configuração eletrônica do átomo de oxigênio no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6. Considerando o último subnível dessa configuração eletrônica, determine os valores dos números quânticos principal, secundário, magnético e de spin para o último elétron deste subnível. Então, a gente observa que essa questão é o oposto da anterior. A anterior, ela deu os números quânticos, observa, e quis o número atômico. Mas para eu chegar ao número atômico, eu tive que fazer a distribuição eletrônica até os números quânticos que a questão me deu. Nessa, ela já me deu a distribuição eletrônica e eu vou determinar os números quânticos. Eu determino o número quântico a partir de onde? Sempre daqui, ó, do finalzinho. Certo? Então, vou ter que determinar o número quântico do último subnível, que é 2p2. Então, vamos lá? Então, ó, 2p2. Esse 2 representa o quê? O que esse 2 quer me dizer? Esse 2 quer me dizer o nível eletrônico, ou seja, o último elétron vai estar em qual nível? Nível 2. E esse P está me dizendo o quê? Me dizendo subnível, né? Então, eu já falei para vocês que em termos de número, esse subnível representa por um número, tá? E esse 2 representa o quê? A quantidade de elétrons nesse subnível. Só para lembrar, quando é P, né? Quando é P, o subnível, né? Ou seja, o número quântico secundário tem valor 1. Eu já sei que então que o N vai ser 2, tá? E o L, que é o número quântico secundário, vai ser 1, né? Que é P, ó. P, então, é 1. Agora eu vou determinar o número quântico magnético. Eu sei que vai variar de menos L a mais L, ou seja, de menos 1 a mais 1. Mas aonde é que vai parar a última elétron? A gente vai ver agora, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó. A gente faz aqui as quadrículas, né? Colocando os valores da variação, ó, de menos 1 a mais 1. Vai preenchendo com a quantidade de elétrons que eu tenho no subnível. Nesse caso, eu só tenho 2 elétrons, observa? Só 2, ó. Então, eu vou botar um e outro. Pronto, para aqui. Parou aonde? Parou no zero. Então, o número quântico magnético é igual a quanto? Igual a 0. Se tivesse parado aqui, o número quântico magnético teria sido mais 1. Tá? E observa que o último elétron a gente começou colocando para cima. Tá? Isso é por convenção. Então, convencionou-se que quando a questão não fala nada, a gente sempre inicia para cima. E o valor é menos meio. Também por convenção. A gente pensa assim, ó, quando vai contra a gravidade, ó, subindo, recebe um valor negativo, menos meio. Se for a favor da gravidade, recebe um valor positivo, mais meio. Isso aí é só um bizuzinho para memorizar. Certo? Então, na próxima videoaula, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver a aplicação desses números quânticos para determinar um elemento na tabela periódica, tá bom? Então, por hoje é só. Bons estudos e boa sorte.